Ela tinha apenas 15 anos quando começou a namorar. Com 16, saiu de casa, parou de estudar e começou a trabalhar. Aos 19, recebeu o primeiro tapa e perdoou. Primeiro ele falou que foi culpa minha, porque eu que dei o primeiro tapa e que ele só revidou. Aí eu falei, não, vou embora, sendo que depois eu vim para casa dos meus pais. Aí é o perdão, é a gentileza, as músicas, os poemas. E tu se sente culpada, fala, não é tudo isso. Aí tu perdoa, tu acredita na mudança. Mas a situação não melhorou, muito pelo contrário. Ela trabalhava em 3 empregos, ele ficava com o dinheiro. Engravidou da primeira filha e quando estava esperando o segundo bebê, uma nova agressão foi a gota d'água. Eu não me importei muito pelo meu braço machucado, a joelhada na minha barriga, pelo ter sido jogada no guarda-roupa. O problema foi que a minha filha viu tudo, ela ficou travada. E quando ele saiu, a minha filha veio me acudir. Ela falou, calma, mamãe, já passou. Ele foi embora, tá tudo bem, isso está aqui. Aí eu falei, não dá pra ela crescer vendo isso, eu tenho que dar um basta nisso. Hoje, ela tem medida protetiva contra ele e tenta se recuperar dos traumas deixados pela relação. Agora eu durmo picado, de uma em uma hora eu acordo. Eu tenho medo, a sensação que estou sendo seguida, perseguida, sempre estou alguém me vigiando. É muito difícil, é muito mais difícil do que a gente vê pela televisão, né? O número de decisões judiciais que concederam medidas protetivas de urgência em Santa Catarina saltou de 19 mil em 2022 para quase 31 mil em 2025. Isso, segundo dados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O aumento de 61% fez com que o Estado encerrasse o último ano em 6º lugar no Brasil no número de medidas protetivas concedidas às mulheres. Número que não é maior porque muitas mulheres não reconhecem algumas situações como forma de violência. Ou então, porque não conhecem seus direitos. Há 20 anos em vigor, a Lei Maria da Penha trouxe uma série de proteção às mulheres. Muitas mulheres já ouviram falar da Lei Maria da Penha, já sabem, o que é a Lei Maria da Penha, mas não sabem identificar quais são as formas de violência. O que aquele gesto caracteriza, se ele é realmente um crime contra ela, se aquilo é uma violência ou não. Quando a mulher ela caracteriza aquele crime, quando a mulher ela vê aquilo como uma violência, ela passa a reconhecer que aquilo é um crime e busca proteção. Então, esse diferencial entre saber que aquela conduta é uma violência e buscar a proteção faz toda a diferença. Ainda segundo a delegada Patrícia, coordenadora das DPCAMs, Delegacias de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, as medidas protetivas de urgência ajudam a garantir a segurança imediata das vítimas e evitar feminicídios. Todos os anos, muitos autores de violência, eles são presos preventivamente antes que aquilo vire um crime de feminicídio. Então, existe uma prevenção muito grande dos crimes de feminicídio através das prisões preventivas. Se não fosse aplicado esse formulário, se não fosse feita essa forma de prevenção, o número de feminicídios seria gigantesco em Santa Catarina. Evitam-se muitos crimes dessa forma. Segundo o levantamento do Núcleo de Dados do Grupo ND, em 2025, Santa Catarina registrou 52 feminicídios. Antes disso, foram 51 em 2024, 57 casos em 2023, outros 57 feminicídios em 2022, 55 em 2021 e 57 em 2020. Apesar da redução no último ano, a média histórica permanece próxima de 1 caso por semana. Em 2026, já aconteceram 8 feminicídios. É o 3º estado do país com maior número de ocorrências.
Estatísticas do Judiciário revelam ainda que nos últimos 4 anos, ao menos 7 casos de feminicídio tiveram registro de concessão de medida protetiva em algum momento do processo. Medidas essas que se concentram nas maiores cidades catarinenses. Entre 2022 e 2025, Florianópolis e Joinville ficaram praticamente empatadas na liderança, seguidas de Blumenau, Chapecó, Lages, Balneário Camboriú, Criciúma e Itajaí. Ao mesmo tempo, os dados mostram que a busca por proteção judicial está espalhada por praticamente todo o território catarinense, inclusive em comarcas do interior que atendem múltiplos municípios de pequeno e médio porte. Regiões como Araranguá, Canoinhas, Rio do Sul, Videira, São Bento do Sul, Imbituba e Laguna também ultrapassaram a marca de 1.000 concessões no período de 3 anos. Um pedido de proteção que vai além do distanciamento físico. A Lei Maria da Penha prevê mais de 20 tipos de medidas protetivas e ela ainda fala que são só exemplos. Então a gente pode pedir outras medidas. Na verdade, a medida protetiva nada mais é do que uma providência urgente que a gente pode pedir para o judiciário para proteger uma mulher imediatamente de uma violência que ela está sofrendo, seja psicológica, seja patrimonial. Por exemplo, a gente poderia pedir como medida protetiva suspensão de todas as procurações que ela teve que assinar para o autor da violência, porque às vezes a violência é patrimonial e aquele agressor fez com que aquela mulher assinasse procurações para mexer com o patrimônio dela. E a gente pode pedir, por exemplo, imediatamente para um juiz suspender todas essas procurações que estejam em qualquer cartório para que nada mais daquilo passe a valer. A gente pode pedir restituição de bens que ele indevidamente está apreendendo, pode pedir o auxílio aluguel, pode pedir a matrícula prioritária dos dependentes em uma escola mais próxima da casa dela ou da nova casa dela. Então, as medidas protetivas, elas são muito amplas, né? Então, é importante a mulher saber disso, porque às vezes o afastamento nem é aquilo que ela precisa. Às vezes esse homem nem está próximo fisicamente, ele está violentando ela de outras formas, psicologicamente, de forma patrimonial, e aí ela acha que a medida protetiva não é para o caso dela. Mas né? Só que às vezes são outras medidas que são adequadas para cada caso. O pedido de medida protetiva pode ser realizado em qualquer delegacia especializada de atendimento à mulher, mas também em delegacias comuns, pela internet, via Ministério Público ou pela Defensoria Pública. Quando uma mulher pede uma medida protetiva, ela é concedida em até 48 horas. Segundo a defensora pública Anne Auras, a partir daí, o homem apontado como agressor passa a ter obrigações legais imediatas. Na prática, isso muda a rotina dele e impõe restrições que, se descumpridas, configuram crime, com possibilidade de prisão em flagrante ou preventiva. Muitas mulheres nos buscam para perguntar, olha, eu sofro violência, mas eu não saio de casa, porque se eu sair de casa vai configurar abandono do lar. E aí, se for abandono do lar, eu vou perder o direito à guarda dos filhos, vou perder o direito à pensão, vou perder o direito à metade do patrimônio, enfim. E isso não é verdade, né? Às vezes ela só precisava saber que abandono do lar não existe, né? Que ela pode sair de casa sem nenhum tipo de consequência de perda de direitos, e com isso ela já consegue romper o ciclo da violência. Então a informação, ela é poderosa. Foi pensando em dar o apoio psicológico a vítimas de violência que nasceu o Projeto Espelhos, uma iniciativa do Departamento de Psicologia da UFSC que busca acolher e ajudar as mulheres na reflexão sobre seus relacionamentos. É um espaço para dialogar, escutar e compartilhar. E as histórias, elas são parecidas, as histórias, elas se repetem. Então, as mulheres, elas chegam sempre, assim, trazendo muita culpa e vergonha pelo que aconteceu, né? Então, a culpa vem de várias formas, como é que eu deixei isso acontecer, por que eu fiquei tanto tempo, né? Muita vergonha, né? Afinal de contas, era o companheiro, era o pai dos filhos, etc. E quando elas chegam e veem, e acontece esse fenômeno do espelhamento, e elas começam, então, a relativizar isso e perceber que isso não é individual, que isso é da ordem da cultura, que é do coletivo, né? E aí isso alivia essa sensação e ao mesmo tempo fortalece, porque vai criando redes, elas vão ficando amigas, vão combinando outras coisas, né? Porque também uma das características da pessoa em situação de violência é o isolamento, né? Então o autor de violência, ele vai tentando isolar essa pessoa da família,
dos amigos, né, das amigas. Então é muito importante esse encontro. Andréia conta que muitas mulheres chegam ao Projeto Espelhos sem nem mesmo entender o que de fato estão vivendo. São mulheres das mais diversas classes sociais, de 18 até mais de 60 anos. Mulheres com histórias duras, tristes, mas que têm o mesmo objetivo: tentar mudar a realidade e ser feliz. O incentivo inicial não é se separe hoje, mas é busque ajuda hoje, né? Fale com alguém, nomeie aquilo que você está vivendo, fale com uma amiga, busque um serviço, vá até uma delegacia, né? Converse com uma psicóloga da delegacia, tem toda essa rede de proteção aí e essas possibilidades, essas ferramentas, como a medida protetiva, por exemplo, como participação de um grupo reflexivo, que pode ajudar a pessoa a ir fortalecendo, né, essa ideia, talvez, de conseguir um dia se libertar dessa relação. Aos 24 anos, ao olhar para o futuro, é somente isso que ela espera. É que a culpa não é tua. Tu merece o máximo, não o mínimo do mínimo. Mesmo parecendo que não tem luz no fim do túnel, tem. Que tem gente para te ajudar, tem gente para te acolher. Mesmo que tu perdeu 1 ano, 2 anos, 9 anos, bota o ponto final que tu tem o resto da vida pela frente. A sensação, tu vai respirar melhor. É bom a sensação de conseguir respirar.